Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um comentário de nossa lição, a lição do Ediadal, para a Escola do Discipulado. Eu quero louvar ao Senhor Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, como também o nosso superintendente, o pastor Iranilson Salvino, por ter nos dado total apoio e também pela sua confiança. Se você assistiu à aula passada, que foi falada na primeira aula, o discípulo de Deus, nós dedicamos o comentário especificamente no primeiro tópico da lição. E hoje irei falar no segundo tópico desta lição, que é os nomes de Deus. No primeiro tópico nós falamos Deus se revela e Deus se deixa conhecer. E hoje irei falar os nomes de Deus. O comentarista da lição, que é o nosso pastor Dário José, ele inicia dizendo os nomes de Deus, no segundo tópico da lição. Uma das maneiras de Deus também se revelar é através dos seus nomes. O nome de Deus nas Escrituras revela o seu caráter. Na antiguidade, muitas vezes, quando era dado um nome a uma pessoa, não era dado por acaso, né? Não era dado porque simplesmente achava bonito, mas era dado com um propósito, revelando de fato o caráter daquela pessoa. Todavia, Deus, quando se revela nas Escrituras Sagradas para uma pessoa ou para uma nação, Ele vem mostrando aquilo que Ele é capaz, através dos seus nomes, que também podem ser conhecidos como títulos ou como nomes genéricos. Todavia, existe uma grande discussão ainda no campo da teologia para descobrir qual é o verdadeiro nome de Deus. Existe um grupo que defende que o nome pessoal de Deus é Jeová, mas quem já estudou um pouco, ou quem já viu, sobre a questão da formação do alfabeto hebraico, percebe que o alfabeto hebraico ele é formado por 22 consoantes e a letra J não existe no alfabeto hebraico. Todavia, o nome Jeová começou a aparecer nas Escrituras a partir do momento que houve a tradução da Bíblia para o português. Porque nas 22 consoantes na formação do alfabeto hebraico, a letra J não existe. Só que Deus aparece na história aqui com diversos nomes, com diversos títulos, mostrando de fato o seu caráter. Lembrando que em Êxodo capítulo 6 e verso 3, Deus aparece para Moisés, dizendo que ele apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas como o seu nome, o Senhor, ele não foi perfeitamente conhecido. O nome Senhor aqui é Yahvé, não é? Lembrando que Senhor também ainda não é o nome pessoal de Deus, mas sim é um título de soberania. Todavia, Deus, quando ele se revela, nas Escrituras aqui, ele se revela com alguns títulos, mostrando o seu nome, mas também mostrando o seu caráter. Por exemplo, quando Deus se revela para Abraão, quando ele saiu de uma guerra, quando ele foi libertar o seu sobrinho Ló, que era filho adotivo, quando um rei das regiões de Sodoma e Gomorra, conhecido como Quedorlaomer, ele levou Ló em cativeiro e Abraão juntou todos os seus homens que tinham nascido na sua casa, cerca de 318 homens, e Abraão foi, libertou Ló, tirou todas as fazendas e riquezas de Ló e trouxe Ló consigo com todos os seus bens. Então, na volta, Abraão encontra com um homem conhecido como Melquisedeque, em Gênesis capítulo de número 14 e versos de número 18. E este homem, ele era rei de Salém, Jerusalém, mas também ele era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse título aqui, Deus Altíssimo, já está dizendo, um Senhor que é elevado, aquele que exalta. Ele está mostrando para Abraão que, independente que Abraão alcançasse riquezas através das conquistas da guerra contra Quedorlaomer, mas Deus era o Deus que exaltava Abraão. É por isso que ele aparece a Abraão através de Melquisedeque como o Deus Altíssimo. Só que também Deus aparece mais uma vez a Abraão em Gênesis capítulo de número 17 e versos de número 1. Eu quero que você leia comigo esse texto porque isso revela algo muito profundo do caráter de Deus com este nome, a qual o Senhor, ele se revela para Abraão, a qual também foi lido em Êxodo capítulo 6 e versos de número 3. Gênesis capítulo número 17, versículos de número 1. Leia comigo esse texto bíblico. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença
e ser perfeito. Deus aqui está dizendo para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso. E Abraão aqui estava com idade de 99 anos de idade. Lembrando que neste caso aqui, já tinha acontecido o caso que Abraão já tinha se deitado com Agar e ela tinha gerado um filho, Ismael, e tinha se passado aproximadamente 13 anos, Deus não falando com Abraão. Só que em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus aparece para Abraão e diz a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. O que Deus está querendo dizer a Abraão? Abraão, eu não preciso de atalhos, eu não preciso de ajuda. Se eu sou Deus que te fiz promessa, quando estava ainda lá na Mesopotâmia, em terra de Ur dos Caldeus, eu sou mesmo Deus, Abraão, poderoso para cumprir a promessa a qual eu fiz. Então, este título, este nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está revelando o seu caráter, mostrando que ele é um Deus que de fato tem todo o poder e não precisa da ajuda humana para fazer a sua vontade sobre a vida de Abraão. Um dos textos mais lindos que se aproxima de fato o verdadeiro nome de Deus, mas que de fato ainda eu acredito que é apenas um título, está em Êxodo capítulo de número 3 e versos de número 14. Êxodo capítulo 3 e versos de número 14. Leia comigo esse texto bíblico. E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou, e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Deus está dizendo: eu sou imutável, Moisés, eu não mudo. E detalhe aqui que este eu sou se adequava em cada momento que os filhos de Israel estavam vivenciando. Por quê? Porque no momento que Israel estava vivenciando o momento de escravidão na terra do Egito, 400 anos aprisionado, então eles precisavam de quê? Libertação. Então, eu sou seria libertação aos filhos de Israel. Se eles precisassem de água, o eu sou seria a água para os filhos de Israel. Se eles precisassem de comida, quando iria peregrinar perante o deserto, Deus seria o maná, Deus seria o pão, Deus seria o alimento. Se eles precisassem agora de socorro, Deus seria o seu socorro. Então este o eu sou se adequava de fato ao caráter de Deus, mostrando a sua capacidade de operar e de dominar todas as coisas. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Eu quero que você medite nesta palavra cada vez mais, porque pode ter certeza que na medida que você medita, o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.